A paz do Senhor, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu amigo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês, trazendo aí comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí a lição de número 9, de 28 de novembro de 2021. Nós já estamos indo para o final da lição do quarto trimestre do ano de 2021. Essas lições elas têm girado em torno da vida e do ministério do apóstolo Paulo, e a lição de hoje tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Para mim é um tema muito relevante, porque nós já vimos aqui em relação à vocação de Paulo, já falei aqui algumas vezes sobre a vocação ministerial que cada um de nós recebemos da parte de Deus. E essa lição ela me chamou muita atenção já pelo título, quando apresenta que Paulo ele tinha uma dedicação aos vocacionados. Eu acho isso muito importante porque nós percebemos que existem pessoas que de fato elas têm uma vocação no reino de Deus, e às vezes a liderança até ela percebe que essas pessoas têm uma vocação para um determinado ministério, mas nem sempre aqueles que lideram têm a preocupação em investir, em dedicar tempo à vocação daqueles que estão sob a sua direção. Eu acho muito importante porque Paulo ele tinha uma dedicação aos vocacionados. Paulo ele não era o tipo de apóstolo, de missionário, de pastor que ao perceber que havia alguém com potencial, alguém vocacionado para uma determinada tarefa no reino de Deus, ele não era aquele tipo de líder que procurava isolar essas pessoas com medo de que elas viessem a aparecer mais do que ele, ou quem sabe tomar o seu lugar. Pelo contrário, Paulo ele gastava tempo, ele investia naquelas pessoas que ele de fato viam que tinham um potencial para o ministério. Na verdade, ele cuidava da igreja como um todo, mas daqueles vocacionados ele dava uma atenção especial no sentido de prepará-los para que pudessem exercer da melhor maneira possível a sua vocação, o seu ministério. Portanto, esse é o título da nossa lição, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Título muito interessante para a nossa reflexão. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós vamos ler o texto áureo da nossa lição. Estava olhando aqui, ele reaparece na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo e não vou comentá-lo no momento. Nos diz assim o seguinte, o texto: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Essa é a leitura aí do texto áureo da nossa lição, que vai reaparecer na leitura bíblica em classe. A verdade prática da lição nos apresenta: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam ser cuidados, ou precisam de cuidado e zelo. Achei muito importante essa verdade prática, porque aqui nos apresenta que no reino de Deus, a liderança mais antiga, aqueles que já são experientes na fé, que já são experientes na missão, na vocação de liderar, e aí eu já faço uma observação que liderar é uma vocação, ou você é vocacionado ou não. É claro que numa escola você pode aperfeiçoar a sua liderança, mas existem pessoas que elas nasceram, que elas foram vocacionadas para a liderança. E no caso, em se tratando da igreja, alguns foram chamados por Deus, foram vocacionados por Deus para liderar. E é muito interessante que nós tenhamos isso em alta estima, que liderar é uma vocação, é um dom ministerial. Existem muitos que não têm esse dom e tentam exercer a liderança e acaba prejudicando a obra de Deus. Então isso aqui
é algo que deve nos preocupar. E aqui o texto diz que a liderança mais antiga, aqueles que têm uma vocação para a liderança, eles devem cuidar dos mais novos, das novas lideranças, no sentido de passar experiência, ajudá-los, instruí-los, de maneira que eles possam não cometer erros que essas lideranças antigas, quem sabe, já cometeu, não passar por caminhos que essa liderança passou e que não funcionou bem, porque sabemos que a liderança não se há um manual, não se ensina necessariamente a liderar em toda e quaisquer circunstância. A liderança, você tem essa capacitação divina, mas em cada circunstância você tem que receber de Deus e estar sensível à direção divina para você poder deliberar, você poder discernir bem em circunstâncias as mais adversas possíveis. Portanto, aqueles que já são mais antigos na liderança devem auxiliar, devem ajudar os mais novos, e os mais novos devem ter a humildade de buscarem ensinamentos, de serem instruídos por aqueles que já estão calejados, aqueles que já têm uma longa experiência na vida espiritual e mais especificamente aí no ministério de liderança, nessa vocação. Portanto, aí a primeira parte da verdade prática diz que então no reino de Deus a liderança mais antiga deve zelar pela liderança mais nova, e os jovens vocacionados, eles precisam de cuidado e zelo. Um jovem vocacionado, ele precisa de cuidado e zelo, porque não é pelo fato de alguém ser vocacionado que ele deve ignorar, que ele deve abrir mão da experiência. Experiência é um caminho vivenciado com o tempo. E a experiência, cada um tem a sua, toda experiência ela é individual. Então é possível que alguém ele tenha vocação para a liderança, vocação para fazer algo, porém ele não tem a experiência, ele não passou ainda por caminhos que outros mais idosos já passaram. Daí ser sábio por parte daqueles vocacionados que ainda são novos na idade, novos na vocação para a qual foi chamado, que eles busquem orientações daqueles que são mais idôneos. E quando eu digo idôneo, não quer dizer necessariamente idosos. Eu quero dizer pessoas que já são experimentadas, porque é possível nós termos pessoas que sejam velhas na idade, mas que não sejam idôneas. E é possível nós termos jovens que sejam de fato experimentados e que tenham aprendido na prática a se tornarem pessoas idôneas. Mas aqui o texto, mais especificamente, ele está falando daqueles que já exercem liderança por um bom tempo, que já são mais experientes, que eles devem auxiliar os mais novos, e esses mais novos devem ter a humildade e o reconhecimento de que eles precisam de cuidado e de zelo. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, ele está aqui no livro de Atos, capítulo de número 20, o verso 17 até o verso de número 34, uma leitura relativamente extensa. E eu quero estar aí meditando apenas no texto que a lição propõe, para nós vermos aqui o que Deus ele tem para nós nessa lição. Não sei quanto tempo eu vou gastar na lição, pode ser que seja meia hora, pode ser uma hora ou mais, eu não sei. Eu só sei que é um tema muito importante e eu quero trazer aqui uma leitura bíblica a partir daquilo que eu penso, do que eu tenho aprendido nos meus estudos sobre esse texto. Atos capítulo 20, verso 17 até o verso 34, lembrando que o nosso título fala sobre Paulo e a dedicação aos vocacionados. Bem, no primeiro verso, o verso de número 17, aí de Atos capítulo 20, nos apresenta o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então Paulo de Mileto mandou que alguém fosse a Éfeso chamar os anciãos da igreja, a fim de que dessem orientações, de que ele desse orientações a esses anciãos
uma vez que, segundo o contexto maior do que nós podemos perceber aqui, Paulo já previa que ele não veria mais esses irmãos, esses anciãos, esses líderes mais maduros, e ele queria então passar algumas orientações pessoais, orientações para esses líderes quanto à sua própria vida e também no tocante à forma como eles deveriam se conduzir em relação aos líderes mais novos. Então, contextualizando, é exatamente isso que acontece. Então, lá da cidade de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar então os anciãos da igreja que estava ali em Éfeso, que podemos dizer assim, que era uma igreja também uma base, vamos dizer assim, apostólica, ou uma base missionária, melhor dizendo. Então aí o verso de número 18 diz o seguinte: e logo que chegaram junto dele, quem chegaram? Esses anciãos que vieram da igreja de Éfeso, que foram convocados por Paulo, logo que eles chegaram junto dele, disse-lhes. Aí Paulo então ele vai dirigir a esses anciãos dizendo: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós. Eu acho aqui bem interessante, porque Paulo ele traz a memória aqui desses anciãos, mostrando que desde quando ele chegou na Ásia, que ele se comportou de uma forma e que esses anciãos poderiam testificar qual foi a postura de Paulo, o testemunho de Paulo enquanto cristão entre eles e entre as igrejas na Ásia. Então é isso que ele está dizendo: olha, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo eu me importei, ou seja, eu me comportei no meio de vós, ou seja, como foi meu comportamento, como eu procurei ser exemplo para vós e para a igreja de Cristo. Aí o verso de número 19 diz o seguinte, olha, dando sequência ao pensamento anterior, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, ao final do verso 18, o verso 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. Então ele mostra aqui que o seu serviço, o que ele fazia para o Senhor, ele fazia com toda a humildade, ele não se orgulhava, ele não tinha orgulho no sentido de querer a glória para si por fazer a obra de Deus. Isto aqui é algo que deve nos interessar, que deve nos incomodar, porque infelizmente existem aqueles que fazem algo para Deus, ou pretensamente para Deus, mas eles querem que o seu nome apareça. E Paulo está dizendo aqui que esses anciãos de Éfeso, eles são testemunhas de que quando Paulo entrou na Ásia, a maneira como Paulo servia ao Senhor, ele servia com toda a humildade. Ele, de fato, ele fazia questão que Deus crescesse e que ele diminuísse. Então ele se comportava dessa forma, que Deus aparecesse, não ele. Então, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas. Que fala, a ideia aqui de lágrimas, fala da comoção de Paulo em fazer a obra de Deus, fala do sofrimento de Paulo em fazer a obra de Deus e fala da sua sensibilidade espiritual diante de Deus, representada aqui nas suas lágrimas. Então ele apresenta aí como me comportei com toda a humildade, com muitas lágrimas, e aqui ele coloca muitas lágrimas, que não foram poucos momentos que ele chorou, que ele derramou lágrimas em prol a igreja, em prol do evangelho. E além das lágrimas, ele diz, e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. É que ele apresenta as tentações que ele enfrentou, e estas tentações foram exatamente colocadas pelos judeus, que era também o seu povo, que deveria ser o povo que em primeira mão deveriam abraçar o evangelho, porém lançavam ciladas para impedir a caminhada de Paulo, para impedir o seu ministério. Aí o verso 20, ele continua, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Olha, como nada que útil seja, ou seja, como nada que era útil, eu deixei de vos ensinar, de vos anunciar publicamente pelas casas. Ou seja, tudo aquilo que era útil, que era necessário,
que convinha ao bom andamento da obra, nada eu deixei de vos ensinar. Eu acho isso aqui muito importante, porque Paulo, ele está dizendo que ele, enquanto um mestre, enquanto um apóstolo, enquanto missionário, ele procurava passar tudo aquilo que ele havia recebido do Senhor, e ele diz isso nas suas cartas. 1 Coríntios, por exemplo, ele fala isso, que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. E aqui, mais uma vez, ele está dizendo, ou ele está dizendo aqui em Atos, quem sabe a ordem de vezes que ele falou isso aqui, mas aqui em Atos está registrado, já no capítulo 20, ele mostra exatamente como nada daquilo que era útil, do que seja útil, ele tinha deixado de anunciar e de ensinar tanto publicamente nas praças, nas sinagogas, quanto nas casas. Ou seja, todo o conselho de Deus, tudo aquilo que ele havia recebido, ele havia passado para os irmãos. Ele não havia guardado nada para si, no orgulho de dizer, quem sabe, olha, vocês sabem tudo que vocês sabem foi eu que ensinei, mas eu não ensinei a vocês tudo o que eu sei. Na verdade, ele está dizendo que ele não deixou de anunciar aos irmãos nada de útil, ou seja, tudo aquilo que era necessário, ele ensinou para os irmãos, seja em lugares públicos, ou seja, no caso, nas casas, em algo mais, um ambiente mais particular. Testificando, ele fala ainda da maneira como ele se comportava, testificando tanto aos judeus como aos gregos. Paulo, sendo aí o apóstolo do gentil, mas também ele era um judeu, um fariseu, no sentido do seu nascimento, e ele diz que ele testificava tanto para judeus, apesar de muitos o rejeitarem, lançarem ciladas contra o seu ministério, mas ele testificava tanto para judeus como para gregos. Gregos aqui, os da fala grega, representam aqueles que não eram judeus, ou seja, representam os gentios, podemos colocar assim de um modo geral. E ele diz o seguinte, testificando tanto a judeus como a gentios a conversão a Deus, ou seja, testificando a necessidade de que todos têm de se converterem a Deus. Nós sabemos que o próprio Cristo, os apóstolos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, a mensagem que mostra a necessidade do homem se converter, fazer uma conversão, dar meia volta, voltar-se para Cristo. Então é isso que Paulo ele está colocando, testificando a judeus e gregos a conversão a Deus, ou seja, para Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que era necessário que eles se voltassem para Deus, e o meio pelo qual eles iriam voltar-se para Deus era através da fé em Jesus Cristo. Então esta era a mensagem de Paulo, e Paulo está trazendo a memória aqui dos anciãos, que ele manda chamar de Éfeso, e dizendo exatamente como ele havia se comportado até aquele momento. Aí o verso 22 ele diz, e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Olha o que ele está colocando aqui, algo profético e algo muito profundo. Ele diz, e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Seja algo no meu espírito, que é a voz de Deus, que está me direcionando e me conduzindo para Jerusalém. Em Jerusalém eu tenho muitos inimigos, que são exatamente boa parte dos judeus que não abraçaram a fé. Ali tinha fariseus, tinha N inimigos que não haviam se convertidos. Então, na verdade, os inimigos de Paulo, os maiores inimigos de Paulo eram da própria casa, como a própria Bíblia fala, que os inimigos do homem eram da própria casa. E nesse sentido aqui em Paulo, seus maiores inimigos estavam exatamente em Jerusalém, que é onde havia, vamos dizer assim, uma cidade judaica, vamos dizer assim, a capital. Então, eis que agora, ligado eu pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas agora eu sei que eu tenho que ir a Jerusalém.
Então Paulo ele está chamando os anciãos, uma vez que ele dá a entender num contexto maior que desde o chamado de Paulo e depois que ele passou lá os 3 anos na Arábia, no deserto, aprendendo, depois que ele foi apresentado a alguns apóstolos, e aos apóstolos, de um modo geral, ficaram sabendo do chamado de Paulo. Paulo ele desenvolveu um ministério, vamos dizer assim, não debaixo da sombra dos apóstolos que andaram com Cristo. Ele foi um desbravador, ele desenvolveu o seu ministério, ele fez missão, mas ele não ficou, não que ele, vamos dizer assim, não tivesse o apoio da igreja em Jerusalém, não que ele não respeitasse os apóstolos, pelo contrário, mas ele desenvolveu um trabalho mais de desbravador, ele não ficou em Jerusalém, mesmo porque ele foi chamado mais especificamente para ser o apóstolo dos gentios. Então Paulo agora, uma vez que ele está em Éfeso, ele está na Ásia, ele vai então chamar esses anciãos e mostrar, fazer uma recapitulação do seu ministério, dizendo: agora eu preciso ir a Jerusalém. No meu espírito eu estou sendo compungido a ir a Jerusalém, e eu não sei o que lá vai me acontecer, eu não sei o que me aguarda, porque inimigos é o que bem eu tenho em Jerusalém. É isso que Paulo estava querendo dizer. Aí o verso 23, olha o que eu vou reler o verso 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, agora o Espírito Santo mesmo, ele fala do sentimento que ele tinha no seu espírito, que era a voz de Deus, o chamando para ir, para descer para Jerusalém, mas ele diz que ele não sabia o que haveria de acontecer em Jerusalém, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Ou seja, Paulo vivia na dependência de Deus, e eu acho isso aqui muito importante, porque muitas das vezes nós fomos alcançados por Cristo, ou que de uma certa forma trabalhamos na obra de Deus, nós às vezes determinamos ou nós projetamos como será o nosso ministério, como será a nossa vida, como Deus agirá através da nossa vida, como os nossos objetivos serão alcançados. E é claro que nós temos que ter meta, temos que ter objetivos, temos que ter tudo traçados, mas porém nós não podemos esquecer que a direção ela é de Deus. É o vento do Espírito que sopra onde quer e para onde quer. Então o que Paulo ele está aqui nos ensinando, que ele não sabia o que iria acontecer em Jerusalém, a única coisa que ele tinha consciência, eu acho isso aqui muito interessante, era o que o Espírito Santo de cidade em cidade lhe revelava. Ou seja, as experiências de Paulo, a vivência de Paulo, a direção do que ele deveria fazer ou deixar de fazer, era dada pelo Espírito Santo no momento do trabalho em si. Então Paulo ele ia de uma cidade para outra, e em cada cidade, no campo de trabalho, o Espírito Santo era quem lhe dirigia, era quem lhe mostrava o que ele deveria fazer, como deveria fazer. Isso aqui nos mostra uma vida de alguém que está totalmente na dependência de Deus. Totalmente na dependência de Deus. Isso mostra alguém que não tem uma vida projetada por si mesmo, mas que sua vida ela é projetada por Deus. Alguém que tem sonhos, na verdade, projetos de fazer algo para Deus, mas que submetem seus sonhos e seus projetos àquilo que Deus, a cada instante, tiveram conduzindo. Portanto, é isso que ele está dizendo. Senão, a única coisa que eu sei é o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ou seja, em cada cidade eu faço o trabalho e eu percebo que o que me reserva é exatamente o que me espera. Em cada lugar onde eu passo é exatamente prisões e tribulações. Inclusive em Jerusalém, Deus já tem me feito perceber que é isso que me espera. Então eu acho isso muito significativo, porque Paulo, em cada momento, em cada cidade que ele passa, o Espírito Santo o revelava, passava para ele que aquilo que o aguardava era exatamente perseguição, era prisões, era tribulações. Mas o que é interessante diante de tudo isso, é que Paulo não se acovardava.
mesmo sendo avisado pelo Espírito Santo, mesmo sendo direcionado pelo Espírito Santo, ele não se acovardava, ele não fugia da batalha, ele não fugia da missão, ele não fugia de fato do seu chamado, da sua vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 24 diz o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Isso aqui para mim é fantástico, é tremendo. Ele diz, olha, apesar de que o Espírito Santo tem me revelado que de cidade em cidade me aguardam prisões, tribulações, que a minha vida ela corre risco constante, que eu corro risco constante de morte, ele vai dizer, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, em nada eu vejo que a minha vida é mais preciosa do que a missão que eu tenho para fazer. Em nada eu vejo que a minha vida é mais preciosa do que a minha vocação e do que o meu chamado. Gente, isso é de uma lição para cada um de nós, porque Paulo, ele dava prioridade à vocação de Deus na sua vida, o seu chamado. E quando ele usa essas palavras, que em nada ele via a sua vida mais preciosa do que a sua chamada, isso é algo que mostra o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro missionário que era Paulo. E nós sabemos que muitas das vezes, por bobagem, muitos têm deixado a obra de lado, muitos têm deixado o seu chamado, a sua missão, a sua vocação por coisas bobas. E Paulo aqui, ele coloca aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua própria vida. Mas ele vai dizer que em nada tenho a minha vida por preciosa diante da missão que eu tenho para fazer. Contanto, olha, em nada eu tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, para mim, a minha vida não é preciosa desde que eu perca a minha vida, desde que eu venha perdê-la por amor ao Evangelho. Então, o que Paulo está dizendo, que ele não vê a sua vida, em nada a sua vida como preciosa, não é que ele era alguém que não tinha prazer em viver, que ele não valorizava a sua vida, não. Ele está dizendo, olha, em nada tenho a minha vida por preciosa, desde que, contanto, que ela seja trocada por algo que seja mais sublime, que é exatamente a obra do Senhor. Olha que profundidade. Contanto que a minha vida ela seja desgastada, que eu seja morto se for preciso, mas contanto que cumpra nessa missão para Deus, que venha cumprir, no caso em minha vida, a alegria, que eu venha cumprir com alegria a minha carreira e o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ou seja, eu não tenho preocupação quanto à minha segurança, quanto à minha vida, porque eu não a vejo mais preciosa do que a missão que eu tenho para fazer para Deus. Desde que, contanto que eu faça isso, que eu cumpra a minha missão com alegria, que eu cumpra a minha carreira, que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor com alegria. Que eu não faça isso por obrigação, mas desde que eu faça isso por alegria, enquanto essa alegria estiver no meu coração, deixarei me gastar e eu não vejo a minha vida mais preciosa do que o meu ministério, do que o ministério que Deus entregou nas minhas mãos. Portanto, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério. Ele sabia que tinha uma carreira para correr, e lá no final da sua vida ele vai dizer que ele combateu esse combate, que era bom combate, ele havia acabado, completado a carreira. Contudo que com alegria eu cumpro a minha carreira e o meu ministério que eu recebi do Senhor. Isso para mim também é muito importante, porque Paulo tinha consciência que o seu ministério, o seu chamado, ele havia recebido do Senhor, não foi de homens. Portanto, se ele havia recebido do Senhor, ele tinha consciência de que o Senhor estava com ele, de cidade em cidade, e que a sua vida não era mais preciosa do que a obra do Senhor que o chamara. Aí ele vai, que eu cumpra então o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça. Do Evangelho da graça de Deus. Aqui Paulo ele vai
mais uma vez, ou ele está apresentando para os irmãos aqui a ideia da salvação pela graça, do Evangelho da Graça. Sabemos que foi exatamente em contato com as epístolas paulinas que Lutero, o grande reformador, ele passou a conhecer que a salvação era pela graça, que eram justificados pela fé. Pela graça que se alcançava a salvação, não pelos méritos humanos, ou no caso, méritos religiosos. Então Paulo diz que, contanto que ele fosse um anunciador do Evangelho da graça de Deus, ele não se preocupava em deixar gastar a sua vida. Versos 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Aqui Paulo está, de fato, despedindo desses irmãos que ele trabalhou, que ele investiu, que ele cuidou, que ele ajudou na formação, que ele auxiliou na vocação, e agora já eram anciãos, já eram pessoas maduras. Ele está dizendo o seguinte: olha, e agora, eu chamei vocês aqui, porque agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem eu passei pregando o reino de Deus, por quem eu passei anunciando o Evangelho nas suas localidades, na igreja que vocês tomam conta agora, que vocês exercem liderança, eu chamei agora porque, na verdade, vocês não me vereis mais, vocês não verão mais o meu rosto. Porque eu estou indo para Jerusalém e pelo Espírito de Deus eu sei, o Espírito de Deus me faz sentir que eu não verei mais vocês, que algo me espera, cadeias me espera, e portanto eu já estou me despedindo de vocês e eu chamei vocês aqui para dar as últimas orientações. É uma cena triste, mas ao mesmo tempo uma cena edificante, porque mostra aqui o cuidado de Paulo com esses vocacionados, mostra o cuidado com a obra de Deus e também ao mesmo tempo a consideração que Paulo tinha com esses irmãos, com esses anciãos, com esses obreiros. Aí o verso de número 26 diz o seguinte: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. A ideia aqui de protestar é como se fosse uma espécie de um juramento que Paulo está dizendo. É como se ele estivesse dizendo: olha, hoje, diante de todos vocês aqui, eu quero deixar bem claro que eu fiz o meu trabalho, que eu tenho a consciência limpa de que eu ensinei para vocês tudo o que vocês precisavam. Nada eu escondi de vós daquilo que era necessário para vocês se manterem enquanto igreja. Portanto, agora, no dia de hoje, eu vos protesto, ou seja, diante de vocês agora, entre vocês e Deus agora, eu passo a responsabilidade para vocês e eu protesto que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, que de fato eu cumpri com a minha responsabilidade, aquilo que eu tinha de fazer, eu fiz. Portanto, Deus não irá cobrar de mim o sangue de nenhuma pessoa que eu tive a oportunidade de evangelizar, de falar do amor dele e eu não falei. Deus me é testemunha de que eu passei em cidade, que eu auxiliei vocês na formação de vocês, que eu preguei o Evangelho por onde passei. Portanto, eu tenho uma consciência limpa. E hoje eu vos protesto, eu tomo com testemunha diante de Deus que eu estou limpo do sangue de todos, inclusive do vosso. Aí o verso número 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A ideia aqui de Paulo dizer que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus é exatamente o quê? Tudo aquilo que Paulo havia recebido de Deus, todos os conselhos, as orientações divinas, aquilo que Deus havia colocado no seu coração, ele havia passado para esses anciãos, para essas lideranças, que ele chama aqui de todo o conselho de Deus, todos os ensinamentos. Conselho aqui fala de ensinamento, fala de instrução. Tudo isso, Paulo, ele havia passado para esses anciãos, passado para a igreja, para os irmãos. Por isso ele tinha uma consciência limpa diante de Deus, porque ele sabia que o sangue desses obreiros e dos demais irmãos, Deus não iria cobrar das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na sequência, no verso 28, ele traz aqui um conselho específico para esses anciãos. Ele diz o seguinte: olhai, pois, e diante de tudo isso,
Olhai, pois, a ideia de olhar aqui, olhai, pois, tenha cuidado, tome essa atitude. Estou dando este conselho a vocês. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Aqui nós temos uma série de informações muito importantes, que a ideia de olhar fala de cuidado, de vigiar, de estar atento. E Paulo diz, olhai, cuidai, em primeiro lugar, cuidai de vocês mesmos. Cuidai de vocês mesmos para que vocês então possam cuidar dos outros. Eu acho isso aqui importante porque é necessário que cada obreiro, que cada líder, que cada vocacionado, ele tenha isso em sua mente, em sua consciência, de que se ele não está bom, ele não estará em condição de cuidar do rebanho. Ou que ele não deve também fazer com que o rebanho esteja bom espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, e ao mesmo tempo ele esteja se desgastando, apesar do próprio Paulo ter se desgastado, e ele diz que se deixava desgastar, mas o conselho que ele dava aqui a esses subordinados, podemos dizer assim, a essa liderança, a esses vocacionados, era que eles cuidassem, em primeiro lugar, da própria vida. E aí cuidar de si mesmo é cuidar em todos os aspectos falando. Cuidar da saúde física, da saúde mental, cuidar da saúde espiritual. Ou seja, cuidar de si primeiro para que não aconteça, como no outro momento ele ensina, de que eles pudessem ensinar a muitos e no final serem reprovados, que era uma preocupação de Paulo. Ele tinha aquela preocupação de ele ensinar a muitos e depois ele ser reprovado naquilo que ele ensinava. Então, quando ele chama esse grupo de anciãos, de obreiros, de vocacionados, e está dizendo, olha, olhai por vós. Ou seja, primeiro cuide da vossa vida. O obreiro tem que cuidar primeiro da sua vida, para que, por meio do seu exemplo, e se preciso com palavras, ele possa cuidar dos outros. Mas primeiro ele tem que cuidar da sua vida em todo aspecto falando. Da sua saúde, como falei, mental, espiritual, da saúde da sua família, da saúde financeira da sua casa. Ele tem que cuidar da sua casa, cuidar da sua vida, para que ele seja em tudo um exemplo para o rebanho. Então Paulo, ele mesmo dizia que ele não era em nada, ele era pesado aos irmãos, mesmo ele tendo direito, mas ele procurava ser um exemplo em tudo, para que não houvesse pretexto quanto à aceitação da mensagem do evangelho que ele pregava, para que ninguém confundisse as suas intenções, que ele estivesse pregando com segundas intenções, com interesses financeiros, interesses seculares. Então Paulo tinha essa preocupação, e agora ele está dizendo para os obreiros, a vocês devem primeiro, tenham cuidado de vocês mesmos, olhem a vida de vocês, como é que ela está, como é que está a vida de cada um de vocês. Olhai por vós e depois olhai também por todo o rebanho. E ele vai dizer, por que vocês devem cuidar desse rebanho? Porque o Senhor, olhai pelo rebanho sobre o que o Espírito Santo de Deus vos constituiu bispo, ou seja, Deus através do Espírito Santo vos vocacionou para tomar conta do rebanho. Então, quem colocou vocês à frente do rebanho não fui eu, não foi o homem, foi Deus quem vos chamou. Então, vocês têm que ter consciência, em primeiro lugar, que foi Deus que vos chamou, e em segundo lugar, que o rebanho não é de vocês, o rebanho é de Deus. Isso aqui é muito importante. Portanto, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Bispo aqui entende-se como um pastor, como um líder, uma função pastoral. Vos constituiu como um bispo para apacentardes a igreja. Então aqui eles foram constituídos como um bispo, ou seja, como pastores, para apacentarem a igreja. A ideia de apacentar aqui é a ideia de cuidar, é a ideia de nutrir, é a ideia de dar o alimento à igreja.
E nós sabemos que cada ovelha dentro do rebanho precisa de um cuidado individual, de um cuidado específico. Precisa de um tratamento específico. Há ovelhas que você pode dar o capim para elas, já há outras que você tem que transformar o leite em capim para dar à ovelha. E aqui Paulo está dizendo exatamente, para apacentardes a igreja que Cristo resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, olha, a igreja que está sob vossa responsabilidade, ela não pertence a vocês. Essa igreja ela foi comprada, ela foi resgatada pelo sangue de Jesus. Então a igreja não é de vocês. Portanto, vocês tenham cuidado da vida de vocês para que vocês estejam bem, para que vocês sejam um modelo para o rebanho e também tenham cuidado desta igreja, porque foi o Espírito Santo quem capacitou vocês, foi o Espírito Santo quem vos vocacionou para que vocês possam cuidar, apacentar o rebanho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí faz-me lembrar lá do Salmo 23, quando diz do Senhor como um pastor, levando as ovelhas a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Então a ideia aqui mostra exatamente que um pastor, dentro desse contexto cultural, bíblico, ao levar uma ovelha, ele não colocava a ovelha em qualquer lugar. Não colocava a ovelha num lugar onde oferecesse risco para a ovelha, de, no caso, uma enchente levar a ovelha, um pasto onde não se visse para a alimentação da igreja, das ovelhas, que já fosse um pasto seco. O pastor, nos tempos bíblicos, e era a metáfora que Jesus toma, ele levava a ovelha para um pasto verdejante, onde havia ali substância naquele capim. E também levava para onde tinham águas tranquilas, que não corria risco de levarem, das ovelhas serem levadas pelas forças das águas. Então isso tem um simbolismo muito forte no mundo espiritual, que o pastor ele deve ser exatamente aquele que a ovelha, diante dos perigos, diante das inquietações, diante das turbulências do mundo, a ovelha possa encontrar no seu pastor alguém que ele traz calma, que ele traz paz, que ele traz um alimento para a alma, que ele coloca em contato com águas tranquilas e não com a turbulência da religião, com a turbulência do secularismo, com a turbulência das ideologias, com a turbulência deste mundo. Isso é maravilhoso, maravilhoso, porque ele resgatou essas ovelhas com o seu próprio sangue. E agora eles deveriam, no caso, enquanto bispo, e isso serve para os líderes, os vocacionados da atualidade, deveriam apacentar a igreja como um pastor, um bom pastor, apacenta o rebanho, e a Bíblia diz que Cristo é o modelo desse bom pastor, que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida, tanto o seu tempo, o seu ministério, quanto deu a sua vida física, a sua vida de fato, pelas ovelhas. E o pastor aqui, dentro dessa metáfora, é aquele que realmente vai viver para o rebanho, mas que também não deve esquecer de cuidar de si. E aí na sequência do verso ele diz o seguinte: porque eu sei isto. Aí ele já começa a trazer uma mensagem aqui profética, ele já começa a trazer aqui uma advertência muito séria para esses bispos, para esses obreiros, ele dizendo o seguinte: olha, porque eu sei isto. Ou seja, o Espírito Santo me faz sentir isso já na atualidade e também perceber isso, o que acontecerá e pode vir a acontecer no futuro. Porque eu sei isto, o quê? Que depois da minha partida, ou seja, depois da minha morte, partida aqui é um eufemismo para suavizar, para ele não falar depois da minha morte, ele fala depois da minha partida, mesmo porque o crente não morre, o crente ele parte, ele descansa com o Senhor. Então ele vai dizer, porque sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Geralmente as pessoas pensam aqui a ideia, quando Paulo coloca entrarão no meio de vós lobos cruéis, logo de cara alguém pensa, não, aqui está falando de Satanás, que vem tentar arrebatar as ovelhas,
Aqui está falando do mundo, dos ímpios lá fora que vão combater a igreja. Não é isso, não. Não é isso. Aqui o que Paulo está chamando a atenção, Paulo está falando para a liderança, para os bispos. Vamos dizer assim, é uma reunião, é um conselho fechado, é um discipulado, são instruções para a liderança, para os vocacionados, para os bispos. E ele está dizendo o seguinte, olha, porque pelo Espírito Santo eu bem sei que no meio de vós entrarão, no meio de vós, ou seja, passarão a fazer parte da liderança, a ideia é essa, entrar no meio de vós, ou seja, vai chegar um tempo que se tornarão líderes, que entrarão no meio de vós pessoas com a função de liderança, de influenciar a igreja, porém que na verdade eles não passam de lobos. Então o que Paulo falou há tantos anos atrás, Paulo previa para aquela época e previa para o futuro. Essa é uma palavra também para nós, a igreja atual, depois aí de quantos anos? Paulo está falando isso aqui no primeiro século. Então depois aí de 19 séculos, podemos dizer assim, Paulo está dizendo exatamente o que está acontecendo na atualidade, o que já acontecia naqueles dias, ou iria acontecer naqueles dias. Que entrariam, passariam como bispos, entrariam no meio dos obreiros, no meio da liderança, pessoas que se diziam líderes, queriam se dizer apóstolos, queriam dizer-se vocacionados, obreiros, bispos, pastores, que na verdade seriam lobos cruéis. Não seriam apenas lobos, não seria um lobo manso. Seria um lobo cruel que não perdoariam o rebanho. A ideia aqui de não perdoar o rebanho é de não ter pena do rebanho, de entrar para destruir, para acabar com o rebanho. Olha a profundidade do que Deus está falando através do apóstolo Paulo. Vocês que são liderança, vocês bispos, vocês pastores, vocês vocacionados, eu bem sei, pelo Espírito, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que vão ser tratados como pastores, vão se passar de pastores, de bispos, porém eles são lobos e eles não perdoarão o rebanho. A ideia de não perdoar o rebanho é de não ter pena, de não zelar, de não apacentar o rebanho. Ao invés de levar para águas tranquilas, levarão para águas turbulentas. Ao invés de levar para verde pastagem, levarão para capinhos secos. Ao invés de cuidar das ovelhas, iriam querer a lã, o leite das ovelhas. Iriam não só querer a lã e o leite, iriam devorar as ovelhas. Felizmente, isso aconteceu no contexto da igreja, nos séculos subsequentes, que muitos vieram, seitas, heresias, muitos falsos profetas e mestres, o espírito do anticristo, que já atuava desde o Éden, podemos dizer assim, mas que isso veio avançar no período aí neotestamentário, e nós percebemos que hoje não é diferente. O que está acontecendo hoje não é diferente. Porque muitas das vezes nós que somos cristãos, e até mesmo aqueles que são cristãos verdadeiramente sinceros, eles têm que se calar diante de algumas críticas do ímpio, quando pessoas criticam as práticas, os comportamentos de alguns que se dizem pastores, que se dizem líderes, que se dizem homens de Deus, que se dizem apóstolos, evangelistas, que se dizem aí missionários, que se dizem ungidos de Deus, que se dizem vocacionados. Quantas das vezes nós temos que ouvir as pessoas, os ímpios lá fora falarem dessas pessoas, não, eu não vou dizer falarem mal, falar a verdade sobre esses que não passam, muitos deles, de picaretas, de safados, de pessoas realmente mau caráter, de um monte de malandros, que têm apossado do rebanho e que não estão tendo misericórdia das ovelhas. Porque aqui Paulo está dizendo que eles não poupariam o rebanho. É isso que Paulo está dizendo em relação a esses que viriam. Por isso ele está alertando aos pastores, dizendo o quê? Que esses lobos cruéis, esses líderes, eles não perdoarão o rebanho.
Porque hoje se tornou tão difícil falar do amor de Cristo para muitas pessoas. Porque elas estão vendo o exemplo desses lobos travestidos de pastores, de lideranças, de homens e de mulheres de Deus. E aí agora usa a mídia, principalmente nesse contexto de pandemia, para estar trazendo, está aí inventando, criando revelações, trazendo recados da parte de Deus, e dizendo aquilo que Deus nunca mandou dizer. Mas por trás disso, o que de fato os incentiva, os motiva, são exatamente os interesses financeiros. São exatamente se darem bem na vida secular. Muitos estão vivendo uma vida promíscua, de prostituição, já está no segundo, terceiro casamento. Muitos são prostitutos, adúlteros, beberrões, velhacos, ladrões, trambiqueiros, pessoas mau caráter, que compram e não pagam, que estão aí roubando o dinheiro da igreja, roubando a lã das ovelhas, mas que estão lá, mas que posam de santos, na mídia, nos púlpitos, aí nas redes sociais. E são exatamente esses lobos que Paulo aqui profetizava, que diz que o Espírito Santo fazia ver que eles não perdoariam, não poupariam o rebanho. É necessário que a igreja, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Pessoas seguem esses tipos de lobos, de obreiros, porque lhes falta conhecimento da palavra de Deus. E aqueles que também criticam a igreja, que não querem aceitar Jesus por causa desses lobos, também precisam conhecer a palavra de Deus. Porque os verdadeiros obreiros, os verdadeiros pastores, são aqueles que dão exemplo, que cuidam da sua vida em primeiro lugar, como Paulo ensina nesse texto. E são aqueles que estão dispostos a se desgastarem e a dar até a vida pelas ovelhas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Porém, é necessário que nós tenhamos cuidado, e você que é pastor, você que é líder, que você se certifique. Se você não é mais um lobo que está entre os obreiros, aí não poupando as ovelhas, destruindo o rebanho de Deus. E se você está sendo um instrumento de Satanás, você pagará um preço muito alto diante de Deus. Porque você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Você está mexendo com o rebanho de Deus. Você está destruindo, você está fazendo desviar. Você está mexendo com a igreja de Cristo. Então a Bíblia já alertava sobre isso. E é necessário que nós tenhamos cuidado. E você que exerce liderança, que tem um chamado de Deus, ou que já exerce esse chamado, tenha cuidado para que você não se torne ou não esteja sendo um lobo, alguém que tem entrado no meio do rebanho, tem entrado no meio dos obreiros, tem conquistado uma posição, tem alcançado uma titulação, que hoje tem os meios aí o pecado da simonia, aí a venda de cargos, aí o nepotismo, etc. Isso tem tomado conta de muitas religiões, e a religião evangélica não é diferente. Existem os verdadeiros pastores, verdadeiros homens de Deus, mas a gente não pode mais pegar e colocar o evangélico como sinônimo de igreja de Cristo, não necessariamente. Existem algumas igrejas, existem alguns evangélicos que são igreja de Cristo, mas não quer dizer que a igreja de Cristo necessariamente seja a igreja evangélica. Então deve-se ter cuidado, que Paulo já alertava sobre esses lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. E aí o verso 30, ele diz o seguinte: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Eu acho que interessante é que Paulo está alertando que alguns entrariam no meio deles, dos obreiros, como pretensos candidatos, como os pretensos, vamos dizer assim, pessoas que têm um chamado, que têm uma vocação espiritual, mas não apenas isso, mas que também dentre vós mesmos, e ele está falando para um grupo de obreiros, que ali representava, é claro, outros obreiros, eu creio, e a igreja, grupos maiores, ele vai dizer, olha, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O que é que Paulo está dizendo? Olha, não apenas alguns irão entrar
no meio de vocês, dizendo ser obreiros, mas entre vocês mesmos vai levantar alguns que vão dizer coisas horríveis, que falarão coisas perversas. A ideia aqui de coisas perversas a gente pode entender como heresias, falsas profecias, falsos ensinamentos, tudo com o objetivo de atraírem os discípulos após si. Ou seja, a função aqui do obreiro chamado por Deus é de cuidar do rebanho de Deus, de levarem as pessoas a serem atraídas para Cristo. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo está dizendo que dentre os obreiros, levantariam alguns que falariam absurdos, coisas antibíblicas, e que eles tentariam roubar o coração dessas pessoas, que ao invés dessas pessoas se converterem a Cristo, se converteriam a eles mesmos. Eles teriam seguidores e não estariam formando seguidores de Cristo. Aqui eu lembro do que falei na lição passada, se não me falha a memória, que o verdadeiro papel do discipulado é formar discípulos para Cristo, e não membros de igreja necessariamente, e não seguidores de religião. Então tenha muito cuidado para que você não esteja sendo esse tipo de obreiro, que com o passar do tempo se vendeu, se perdeu na caminhada, até que teve um começo muito bom, mas depois sim vai descer o orgulho, a ganância, a vaidade, começou a tomar conta do coração, e agora você, ao invés de levarem as pessoas a Cristo, você está atraindo as pessoas para si mesmo. Agora as pessoas se tornaram submissas a você, é a você que as pessoas ouvem, é a você que as pessoas seguem, mas elas não conseguem ouvir a Cristo, não conseguem seguir a Cristo, mesmo porque você e muitos dos obreiros não estão apresentando o verdadeiro evangelho, não estão apresentando Cristo às pessoas. Então eu vejo com preocupação quando muitos movimentos religiosos que se dizem cristãos, assim de uma forma muito nítida, esses movimentos estão apresentando às pessoas a religião, estão apresentando um projeto ideológico religioso, um projeto de governo religioso, cujo objetivo é ser feliz aqui na terra, é desfrutar do reino nessa terra, quando na verdade o próprio Cristo diz que nosso reino não é deste mundo. Então você que é obreiro, você que é pastor, tenha muito cuidado para que você não esteja formando pessoas que sejam seus seguidores. Porque se elas seguirem a você, você é fraco, você é carnal, você é humano, você é pecador, elas estarão errando o caminho do céu porque você também já errou. Porque se você não tivesse errado o caminho do céu, você teria consciência de que a igreja não é sua, que você não deve estar preocupado em granjear seguidores, mas que a sua preocupação é fazer com que as pessoas se tornem discípulos de Cristo, parecidas com Cristo. Então é isso que Paulo está ensinando, que muitos sairiam dentre os próprios obreiros, levantariam alguns que iriam falar coisas absurdas, heresias, ensinamentos malignos, para atraírem discípulos após si. E aí o verso 31, portanto, Paulo está aconselhando, portanto, vigiai. Portanto, vocês vigiem, porque tanto entrarão alguns de fora que passarão a fazer parte do grupo de vocês enquanto obreiros, como dentre vós mesmos, dentre aquele que vocês formarem, vão levantar pessoas que são falsos líderes. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Foi o lugar onde Paulo, esses irmãos de Éfeso, onde Paulo ele gastou o maior tempo. Tinha cidades que Paulo ficava 1 mês, 6 meses, aqui preparando esses obreiros, esses vocacionados. Paulo diz que ele ficou 3 anos. Olha o que ele diz no texto, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei
E ele coloca assim: noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Vocês foram admoestados, vocês foram ensinados, vocês foram avisados. Portanto, não esqueçam disso. Vigiai, porque vocês não me verão mais. E isso haverá de acontecer no futuro. E vocês sejam atentos para que vocês não se tornem esses obreiros fraudulentos. E que vocês também preservem o rebanho, para que não entre no meio de vós esse tipo de obreiro. E aí, na sequência aí do texto, no verso de número 32, diz o seguinte: agora, pois, irmãos, ali falando, aí já é uma espécie de uma despedida para os anciãos ali de Éfeso, ele vai dizer: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Ou seja, agora eu encomendo, entrego vocês. A ideia aqui de encomendar, agora, pois, irmãos, eu encomendo-vos a Deus. Ou seja, a ideia de encomendar é que eu entrego vocês agora nas mãos de Deus. Eu entrego vocês a Deus e a palavra de Deus. Hoje, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Eu vos entrego nas mãos de Deus, aos cuidados da sua palavra, da palavra da sua graça, para que Deus ele possa cuidar de vocês, porque Ele é poderoso para edificar a vida de vocês, para que vocês sejam cuidados por Deus, para que vocês tenham direito à herança daqueles que vivem uma vida de santidade. Ou seja, para que vocês permaneçam na fé, que vocês não se desviem do caminho depois da minha partida, mas que vocês permaneçam naquilo que vocês foram ensinados. É o que Paulo está dizendo a esses irmãos. Aí verso 33, de ninguém, aí ele vai dizer, olha o perigo aqui, o que infelizmente tem acontecido em nossos dias. E aí fechando esses conselhos, Paulo diz a esses irmãos, olha, de ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem a veste. Que Paulo pega esses elementos da sua época que tinham valor, que era a prata, era o ouro, a veste tinha um grande valor, e Paulo vai dizer, olha, vocês não devem ser cobiçosos dos bens materiais, aqui representados na prata, no ouro e na veste, ou seja, de ninguém cobiceis, não sejam cobiçosos disso, não façam a obra de Deus pensando nisso, não vendam o evangelho, não se vendam, não vendam o vosso ministério, não pratique a simonia, não queira barganhar o vosso chamado em troca de benefícios materiais, em troca do ouro, da prata, de vestes, em troca de casas, apartamentos, carros, posições políticas, posições eclesiásticas, nada disso, não se vendam. É o que Paulo aconselhou aqueles irmãos, aqueles obreiros, e ele aconselha a cada um de nós nesses últimos tempos. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Eu acho aqui interessante que Paulo diz igual, vocês não sejam cobiçosos, não cobice o tesouro dessa vida, não faça a obra pensando em ganhos materiais, em vos enriquecerem, porque vós mesmos sabeis, e não somente vocês que são obreiros, mas também todo o rebanho, todos que estão comigo, vós mesmos sabeis que para o que era necessário, para aquilo que eu necessitava, aquilo que eu precisava, para mim mesmo e aos que estavam comigo, aos meus discípulos, aos meus companheiros de missão, aquilo que nós necessitávamos, estas mãos, Paulo ele era um fazedor de tendas, essas mãos aqui me serviram, ou seja, eu ganhei o meu próprio sustento para não ser pesado à igreja, para não ser pesado a ninguém. Estou querendo dizer com isso, Paulo está querendo dizer com isso que o obreiro não é digno do seu salário? Não. Pelo contrário, ele diz que o obreiro, de fato, ele é digno do seu salário. Mas o que ele está colocando, que mesmo, e ele mesmo diz isso, que mesmo ele tendo direito sobre o rebanho, ele resolveu não ser pesado ao rebanho. Ele não está aqui lançando uma doutrina de que um pastor não deva ser bem cuidado
pela igreja, mas eu penso que o pastor ele tem que ser cuidado pela igreja da mesma forma que a igreja ela é cuidada, ou seja, o pastor ele deve ser sustentado pela igreja, ele deve ser cuidado pela igreja, mas se ele tem na igreja pessoas que estão numa situação de depender do outro, essas pessoas também elas devem ser supridas nas suas necessidades. Então eu entendo pelo que a Bíblia coloca o que Paulo está dizendo, e em outros contextos ele vai dizer, para que não haja necessitado entre vós, é que eu julgo, e à luz do que Paulo fala, do que a Bíblia diz, e à luz do que eu penso, já que eu tenho liberdade pelo menos para pensar, eu julgo que é imoral que um líder ele tenha uma vida de luxo quando o seu rebanho é constituído de pessoas financeiramente miseráveis. Pessoas que ganham um salário de miséria, mas miséria, entenda, não estou dizendo miséria não no sentido de que seja uma miséria que não seja uma bênção de Deus. Estou dizendo que nós vivemos num país onde o salário mínimo, cada cristão ou não corresponde à necessidade do seu povo. Então, nesse sentido, viver do salário mínimo é viver de um salário de miséria. E ainda tem muitos que ainda devem se dar graças a Deus por esse pouco que se recebe. Não estou dizendo que não se deva agradecer, ser agradecido a Deus por esse salário que você tem. Mas o que estou colocando quando eu falo um salário de miséria é mostrando que de fato o salário mínimo ele não corresponde com a inflação, não corresponde com a nossa realidade. É nesse aspecto que estou colocando que o salário mínimo que é pago ao brasileiro cada vez mais o joga na miséria. Mas nós sabemos que existe cristão que mesmo ganhando esse salário de miséria, eles não necessariamente são miseráveis, porque eles são fiéis a Deus, mesmo com esse salário de miséria. Mas eles são fiéis a Deus e Deus tem os abençoado. Então eu julgo imoral que alguém que lidera um povo, cuja maioria são pessoas assalariadas, que tira do pouco para poder ofertar de uma maneira voluntária, outros até mesmo por pressão, mas o que importa é a fidelidade dessas pessoas, é que alguém lidere essas pessoas vivendo uma vida de luxo, do bom e do melhor, fazendo fortuna, comprando e revendendo, ajuntando tesouros na terra quando o seu rebanho está passando fome. Ou às vezes não tem nem o dinheiro para colocar o pão na mesa. Isso não é justo, isso é imoral. Então Paulo está dizendo aqui, não é que o obreiro não deva ganhar do seu salário, mas que o obreiro deve ter cuidado para não ser cobiçoso, a ponto de não reconhecer a necessidade do seu rebanho. Que eu, enquanto obreiro, eu seja ajudado, mas que o meu rebanho também ele seja cuidado, para que não haja miserável entre nós, a ponto de que tenhamos que enfrentar a vergonha de um dos nossos irmãos na fé, uma das nossas ovelhas, terem que ir bater na porta de alguém que não tem um relacionamento com Deus, e bater na porta de alguém que a gente chama de seita, chama de heresia, que alguém às vezes chama de ímpio, mas lá ele é atendido, lá ele é abraçado. Então quando Paulo ele está dizendo, olha, vocês são testemunho que apesar de eu ter direito, porque o obreiro tem direito do seu salário, não se amarra a boca do boi enquanto ele está trabalhando, mas eu dei o exemplo porque aqueles que conviviam comigo e a minha própria subsistência eu tirei com a força das minhas mãos. As minhas mãos me sustentaram durante todo o tempo do meu ministério. É claro que Paulo tinha ajuda das pessoas que o ajudavam no seu ministério, mas ele quis dizer o quê? Que ele sabia padecer necessidade, sabia padecer bonança, e quando ele tinha que de fato trabalhar, ele não media esforço para trabalhar. Tudo dependia da situação, tudo dependia da condição do rebanho ou do povo para o qual ele estava se dirigindo. Então isso é que eu acho que é fundamental, esses ensinamentos de Paulo, para nós obreiros, para nós que temos um chamado de Deus, aprendermos a vivermos segundo a vontade de Deus. Então esse foi o texto da leitura bíblica em classe, um texto maravilhoso, já foi aí 1 hora de relógio, então eu creio que agora eu devo ir para
o comentário da lição e ia apontar aqui alguns tópicos que também achei muito importante aqui do comentarista. Então, aqui, interagindo aqui com o professor, ele vai dizer que uma das lições mais extraordinárias do apóstolo Paulo é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. Que é um dos grandes legados de Paulo, um dos grandes exemplos de Paulo, é que ele investia na formação de obreiros. Então o apóstolo ele sabia que ele passaria brevemente, que um dia ele iria deixar de existir, ele morreria, mas que a igreja permaneceria. Daí a necessidade de investir, da consciência histórica que o obreiro tem de formar novos obreiros, porque um dia o seu dia vai passar e a obra de Deus ela não pode parar. Eu vejo com tristeza na minha vida cristã, na minha longa experiência com Cristo, nos meus 50 anos de idade, eu vejo com tristeza a falta de cuidado por parte de muitas lideranças de poder formar, de poder investir em novos obreiros, de poder fazer com que os verdadeiramente vocacionados eles sejam instruídos, eles sejam utilizados, eles se permitam a eles já começarem a dar os primeiros passos na obra de Deus. Mas o que eu tenho percebido é que em muitos lugares, aqueles que estão despontando como obreiros, como um potencial para o ministério, como um vocacionado, eles infelizmente estão sendo mortos no seu ministério, no seu chamado, porque aqueles que os lideram os vê como uma ameaça, Então é um grande exemplo que nós temos aqui no apóstolo Paulo, é exatamente porque ele investia na formação de novos obreiros, porque ele sabia que um dia ele partiria, mas a obra de Deus ela não pode parar, ela tem que continuar. Aí a introdução da lição nos apresenta. Nessa lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, e eu creio que já tem falado, porque pelo menos ao meu coração ele já tem falado fortemente. Primeiro tópico da lição, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Paulo convoca esses irmãos que eram de Éfeso, mostrando que Éfeso exatamente era um ponto de aprendizado dos vocacionados, uma vez que Paulo passou lá 3 anos ensinando e investindo nesses vocacionados. O ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Paulo teve seu desenvolvimento vocacional lá em Antioquia. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Como ele passou mais tempo em Éfeso, ele pôde formar novos discípulos, novos vocacionados surgiram ali em Éfeso para poderem trabalhar na obra de Deus. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, preparar esses vocacionados para trabalhar ali na região da Ásia, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém. Então, Paulo tinha um ministério na Ásia, entre os gentios, um ministério mais independente, vamos dizer assim, dos apóstolos em Jerusalém. Embora a lição ela deixa muito clara, embora ele, no caso, não perdesse a comunhão com a igreja mãe, a igreja em Jerusalém, mas ele já tinha um ministério mais independente. Não estava, vamos dizer assim, sob a sombra dos apóstolos em Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Ele já havia desenvolvido um trabalho, vamos dizer assim, com uma certa autonomia na Ásia. Logo, sem uma boa preparação de novos líderes,
A obra de Deus não pode ser feita com eficácia. Não adianta. Às vezes a gente percebe aí, tem igrejas, as grandes igrejas das grandes convenções, que andam construindo templos e mais templos, porém não se preocupa na preparação do obreiro. Que adianta abrir um novo templo e não ter um obreiro preparado e colocar uma pessoa qualquer para poder dar mais escândalo, para poder, quem sabe, dividir o rebanho, para poder mais afastar os homens, as pessoas de Deus. Então não adianta. Então primeiro é necessário, é como se alguém quisesse montar uma escola sem ter professor. Não existe uma escola sem professor. Para se pensar numa escola, a primeira coisa que tem que se levar em consideração é o professor. A formação do professor. Os alunos são importantes, sim, porque também sem aluno não existe escola. Mas uma escola funcionar sem professor é impossível, isso não existe. Então uma igreja ser tocada, para se fundar uma igreja, onde não haja uma liderança, onde não tem alguém, seja qual for o título que receba, aí cada denominação tem aí, dá o título que acha melhor, a sua mania, mas à luz da Bíblia, o rebanho tem que ter um pastor, e falando rebanho espiritual. A gente percebe que há muitos movimentos que querem multiplicar os seus locais de culto e andam fazendo N igrejas, e às vezes não está dando conta nem daquelas que já existem, não tem obreiros nem para tomar conta das que já existem, e estão criando mais. Então é necessário que a gente tenha cuidado em relação a isso, com isso fundamental, que é a obra de Deus. A igreja, ela venha funcionar e venha funcionar bem, é necessário um investimento na preparação dos líderes, para que a obra de Deus ela seja feita com eficácia, não seja um armengo, não seja feito de qualquer jeito. É preciso, olha o que aqui o escritor diz, é preciso cuidar das novas vocações. Então os novos vocacionados, eles devem ser cuidados, porque são esses que darão continuidade ao trabalho da igreja. Você um dia vai passar, um dia você vai morrer, você pode adoecer, um dia você vai deixar de existir. E como você se apresentará diante de Deus se você anulou todos aqueles que Deus colocou ao teu lado para serem pastoreados por você, cuidados por você e serem direcionados para trabalharem na obra como obreiros, como vocacionados para esse ministério. Subtópico 2. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional, já que ele ultrapassou os limites de Jerusalém, de Samaria. Ele já estava, de fato, nos confins da terra, dentro do contexto daquela realidade histórica. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho, como Paulo poderia atuar, o evangelho crescendo como estava, dentro do contexto onde havia ali as grandes construções, as longas estradas romanas, os portos, onde se poderia chegar a vários lugares a distâncias muito longas. Como Paulo poderia fazer isso sozinho? Isso era impossível. Impossível trabalhar sozinho em uma ampla região. Era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como que Paulo investiu na formação, nomes que aqui a lição vai nos citar, nomes como Timóteo, um grande nome, um nome de peso, Timóteo, Sópater, segundo, outro nome, Trófimo, Tíquico, Tito, o jovem Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros que foram formados por Paulo para dar continuidade à obra e fazer com que o evangelho se expandisse pelo mundo. Isso aqui é muito, muito importante. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente do apóstolo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Eu acho isso maravilhoso. Quando um obreiro ele consegue ser inspiração para outros
E quando um obreiro ele tem de Deus a visão, a direção para enxergar a vocação de cada membro, de cada irmão, para despertar novos vocacionados para a obra de Deus. Paulo tinha essa visão espiritual. Subtópico 3. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado do Evangelho, já que eles eram ávidos por ensinamento. Paulo aproveitou essa boa vontade para os ensinarem. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para que os outros o ouviam. Para os que o ouviam, ele tornou um mestre inspirado para aqueles que o ouviam. Pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Então, Paulo dava ensinamento a como você deve comportar, como deve cuidar das mulheres, das crianças, dos órfãos, das viúvas. Paulo, na verdade, ensinava basicamente sobre tudo, dava um ensinamento, toda, vamos dizer assim, a teologia necessária para a continuação da igreja. Se deve quase que na sua inteireza, se deve às epístolas paulinas. Quase todo o conjunto de doutrinas necessárias para a vida da igreja. Então Paulo deixou um grande legado, foi usado por Deus nesse sentido. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas que são denominadas de cartas pastorais, que é 1º e 2º Timóteo e a epístola de Tito. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, como falar com diversas pessoas da igreja local, segundo a faixa etária de cada um, como tratar das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos anciãos. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo Paulo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. A estabilidade de uma igreja depende da qualidade dos seus obreiros. Se um pastor ele não se preocupa com isso, ele resume a igreja a ele mesmo, ele é tudo, e ele não procura fazer líderes, ele não procura despertar a vocação, dar oportunidade às pessoas que são vocacionadas para a obra, essa igreja local ela corre um risco muito sério. A estabilidade de uma igreja local, de uma igreja, depende exatamente da preparação, da formação de novos obreiros. Tópico 2 da lição, o legado doutrinário de Paulo para os nossos líderes. Qual o legado a nível de doutrina que Paulo deixa para os nossos líderes? Primeiro subtópico, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Paulo já dá aqui um legado doutrinário para que ali a liderança, os pastores, ficassem apercebidos quanto os judaizantes, que eram pessoas que queriam fazer com que os gentios que se convertiam à fé se tornassem judeus, ou seja, se tornassem religiosos, praticassem os ritos judaicos para poder serem salvos. E os gnósticos eram aqueles que, gnose vem de conhecimento, que achava que pelo conhecimento poderia aproximar-se de Deus e poderia haver um desprezo pelo corpo, já que o corpo nada aproveita do corpo, então bastava cuidar do intelecto, do espiritual, indo de encontro àquilo que a Bíblia ensina da conservação do nosso espírito, alma e corpo para Deus. Então Paulo vai dar advertência em relação a esses tipos de ensinadores, de ameaças à igreja. Letra A. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica, muitos judeus se converteram, se tornaram cristãos, que ser judeu é religião, o cristianismo é outra. Então ser judeu não é necessariamente ser cristão. Então muitos judeus se tornaram cristãos durante o ministério de Paulo, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios, que os gentios eram libertos em Cristo. O que eles propunham, por isso alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica.
Eles deveriam obedecer à lei para serem salvos. Assim exigiam que os gentios convertidos observassem o que? A lei, tais como alguns aspectos, por exemplo, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolvia as datas, as comidas, etc. Tudo isso eram práticas judaizantes. Infelizmente, tem pessoas ainda na época de hoje, grupos religiosos que que ainda observam essas coisas e querem impor isso às pessoas, essas práticas judaizantes. E tais segmentos religiosos que fazem isso, nem judeus são, mas querem impor práticas judaizantes. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente, já que eles tinham que guardar, eles pregavam a necessidade de guardarem a lei. Contra isso, contra essa prática, contra esse ensinamento judaizante, Paulo se levantou corajosamente contra esses ensinamentos. Ele vai levantar de maneira corajosa para poder combater. Então ele se levanta de forma corajosa para combater esses ensinamentos. O legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Paulo foi intransigente quanto a isso aqui. Ele não abriu mão de que a salvação é pela graça sois salvos por meio da fé. E essa graça, essa salvação não vem de vós, é dom de Deus. Era isso que Paulo pregava e ele não negociava com esse princípio. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano, como pregava, no caso aqui, os judaizantes. Paulo, então, está instruindo a igreja quanto os judaizantes. Um outro grupo, que era os gnósticos. Quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais do que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo. Ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Então, para que santidade do corpo, se é uma matéria imprestável? Tem que se cuidar do espírito, do intelecto, do homem interior. Se empregavam, no caso, os gnósticos. Dada implicação desse ensino, resultava o quê? Na banalização da graça de Deus. Não, a gente é salvo pela graça, a salvação é pela fé, o que importa é o espírito, então o corpo não tem nenhum valor. Então banalizava a graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade, disciplinas espirituais, não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo ele usa essa expressão, que espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para Cristo, ele está rebatendo exatamente os gnósticos, que dizia que a matéria, que o corpo era desprezível. Deus não tinha interesse pelo lado exterior do homem. Seu legado para nós do século XXI, o legado de Paulo: não banalize a maravilhosa graça de Deus. Esse é o legado de Paulo. Segundo subtópico desse tópico, o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Isso é que eu acho muito interessante. Paulo não era apenas o ensinador que ensinava todo mundo, mas não vivenciava o que ele ensinava. Ele primeiro aplicava a si o ensinamento para depois ensinar os outros. E não aplicar nos outros para depois ver se alguma coisa ele pegava para si. Isso também é um grande diferencial na vida de Paulo. Por isso sua vida era uma vida sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Paulo não era um camarada que ostentava: eu sou o cara,
eu sou muito intelectual, eu fiz curso tal, eu tenho tantos anos de ministério, eu já fui em tantas cidades, eu já li a Bíblia toda 2, 3 vezes, eu prego em qualquer tema, eu posso fazer isso e aquilo outro. Não, Paulo não ostentava. Paulo não andava com um monte de anéis no dedo, ostentando títulos e dizendo que ele era o cara, que ele era um cidadão romano, mas também era um judeu, que ele era fariseu de fariseu. Nada disso Paulo se orgulhava. Pelo contrário, ele reputava a sua sabedoria humana, sem a graça de Deus, ao esterco. Então Paulo, de fato, ele dependia, tinha um compromisso com o Senhor. Ele não andava aí ostentando arrogantemente a sua titulação. Ele andava humildemente para refletir o caráter de Cristo, que nos seus últimos ensinamentos trouxe a famosa teologia da bacia e da toalha, de um lavar os pés do outro. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Você não deve pensar numa coisa e vai lá, planeja e vai e faz outra. Não, você tem que, a sua teoria tem que estar alinhado com a sua prática. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. Os ensinos de Cristo têm que fazer sentido primeiro na sua vida privada, para também fazer sentido na vida pública. O terceiro tópico da lição, Paulo apela aos líderes. Primeiro subtópico, sobre o despreendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o despreendimento das coisas materiais e plena dependência de Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Então, ser desprendido das coisas materiais e viver na dependência de Deus são credenciais do verdadeiro obreiro. Não estou dizendo com isso que o obreiro, se houver necessidade, que ele não deva trabalhar. Mas só que o seu coração ele não pode estar preso a juntar tesouros nessa terra. Se ele precisa trabalhar porque a igreja não pode sustentá-lo, ele precisa trabalhar para ter o seu sustento, que ele trabalhe. Mas que ele também tenha tempo para se preparar para viver em torno do reino de Deus. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância, que infelizmente é o que tem acontecido com muitos. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava, segundo o texto de 2 Tessalonicenses 3:8. Paulo não queria ser pesado aos irmãos com os quais ele trabalhava. O segundo tópico, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, que nós já lemos aí na leitura bíblica em classe, ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Assim, aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. E aí a revista coloca algo aqui maravilhoso. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Então, existem obreiros que eles tentam passar a ideia para a igreja que eles são super-homens, que eles são homens acima da média, que eles não adoecem fisicamente, não adoecem emocionalmente, eles não são passivos de uma depressão, que eles estão isentos de qualquer dificuldade. E o que acontece? Esses mesmos obreiros, eles acabam criando uma fossa entre eles e a igreja, porque quando eles adoecem, quando eles de fato precisam da igreja, eles não têm coragem de se abrir para a igreja, e a própria igreja vê com estranheza quando vê o seu pastor passando, por exemplo, por um problema mental, por exemplo, uma dificuldade emocional, ou financeira, ou na saúde,
uma fraqueza espiritual. Por quê? Porque esse pastor o tempo todo se colocou como um super-homem. Quando, na verdade, Paulo ele fazia questão de mostrar que ele não era melhor do que ninguém. Que ele era um homem de carne e osso, sujeito às mesmas fraquezas. Que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o que ele não queria fazer, ele estava constantemente fazendo. Mostrando essa luta interna que havia entre o espírito e a carne. Entre querer fazer a vontade de Deus, ao mesmo tempo querer pecar. Então Paulo, ele era, vamos dizer assim, como diz uma expressão, ele era terrivelmente humano, ele era totalmente humano, ele demonstrava a sua humanidade, e isso não diminuía a sua espiritualidade, não diminuía enquanto homem de Deus, se mostrando terrivelmente humano. Então isso é muito interessante, porque quando o obreiro ele se coloca como sendo alguém intocável, como sendo aí um super-homem, ele terá várias dificuldades e muitas das vezes, quando ele precisar contar com o apoio, com a compreensão do rebanho, ele não vai poder, exatamente porque ele mesmo se afastou do rebanho. Então isso é algo muito interessante, que deve ser levado em consideração, é o cuidado com si mesmo. Então é preciso ter cuidado, não se mostrar como se fossem pessoas super-homens. Entretanto, as experiências nos ensinam que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas, nós somos homens, sujeitos a fraquezas. É preciso cuidar do corpo, da alma, do espírito, da saúde mental. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para podermos cuidar do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, finalmente, o último subtópico desse último tópico nos apresenta sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, aquilo que eu já expliquei. A metáfora dos lobos cruéis se refere a falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incaustos. Esses lobos eram predadores espirituais, já que o lobo é um predador. Eles eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e de amor, porque Paulo diz que eles não perdoariam o rebanho, como temos aí na atualidade, muitos que são predadores do rebanho, lobos cruéis, falsos mestres que estão, de fato, destruindo o rebanho, que não poupam o rebanho. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho. Esse é o papel do pastor, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa! Maravilhosa essa lição. A conclusão da lição nos apresenta: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcas importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês de maneira poderosa. Que você, meu amado pastor, meu amado líder, minha amada pastora, missionária, que você possa exercer a sua vocação, mas que você aprenda com Paulo a despertar novos vocacionados e a deixarem trabalhar na obra de Deus, que eles possam, de fato, vivenciarem o seu ministério, e que você não seja um lobo devorador, que você não seja um assassino de ministérios. Que existem líderes que são verdadeiros assassinos de obreiros, são assassinos de futuros líderes, futuros obreiros. Porque eu conheço muitas pessoas que desanimaram do chamado,
que foram mortos no seu chamado exatamente porque aqueles que os lideravam se achavam dono do rebanho, os via como ameaça e não estava preocupado com a continuação da igreja, da obra de Deus, porque se viam como donos e se veem como donos do rebanho. Portanto, meu amado pastor, meu amado líder, que Deus te oriente, que você possa fazer um grande trabalho no reino de Deus, que você possa ter consciência que você um dia vai passar e que você precisa urgentemente ser um motivador, ser alguém que influencie outros a serem despertados na sua vocação e que esses possam ter em você um exemplo, uma motivação para poder trabalhar lado a lado em prol a mesma causa, em prol do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de vocês que nos ouviram, o ministério de cada um, e que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor para sermos instrumentos nas suas mãos. Deus nos abençoe, a paz do Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Um abraço.